desativa essa função dela, pode sim levar a algo que vai causar morte. Pode. E aí, assim, hoje as pessoas já sabem isso, como estimular e como desestimular também. Quando você toma um medicamento estimulante de proteína, uma enzima, né, a gente toma isso, por exemplo. Eu estou com um problema de digestão. Aí eu vou lá e tomo um medicamento que vai acelerar o processo digestivo. Então é uma enzima que é uma proteína que vai acelerar. Então, para o mal e para o bem também tem tudo isso aí. O importante é vocês entenderem, nisso tudo que a gente falou, é que cada proteína é específica dentro da sua função. Se eu modificar essa função dela, ela continua sendo a proteína, mas ela está inativa. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 filhos. O meu filho mais novo, se ele tiver que conversar com poucas pessoas, ele é totalmente descontraído. Mas se você colocar ele para falar aqui na frente, ele vai travar. Ele perde totalmente o nexo. Então ele continua o mesmo, só que aqui desativou o módulo falante dele, entendeu? Aí dá ele um copo de cerveja, você vê. Então quer dizer, aí começa a estimular outras funções, entendeu? Na mesma proteína. Só precisa compreender isso aí na prática. Tranquilo, pessoal? De boa? Vamos lá. Parte 2 de proteína, agora a gente já sabe o que é uma proteína, a gente já sabe o que é uma estrutura. Aí vem a parte que a enfermagem mais trabalha, que são os anticorpos, né? Antígenos e anticorpos. Essa aqui é a parte que talvez a professora venha a cobrar isso na prova de vocês. Tá? Lembra que lá no início as proteínas tinham várias funções. Uma delas é função de defesa. Tá? E aí, quero mostrar para vocês um negócio muito legal aqui. Esse papel está bem rabiscado, dá para a gente entender. Quando eu falo de função de defesa, essa é a função da proteína, defesa. Nossa, isso está muito bonito. Defesa é uma relação que nunca vai acabar, tá? É uma relação que nós chamamos de antígeno contra os anticorpos. Antígeno contra anticorpos, tá? Isso é a coisa mais legal que existe dentro da função das proteínas. Tanto antígeno como anticorpo é proteína. Só que um é o vilão, o outro é o mocinho. Então, por exemplo, se a abelha te pica, tá? Ela vai injetar em você um antígeno, que é uma proteína estranha ao seu organismo. Seu corpo vai fazer o quê? Criar anticorpos. Por isso que vai inchar o local, vai ficar mais vermelho. Então ele está tentando te proteger. Então olha só que coisa interessante. O antígeno, vamos colocar aqui, que é um estranho. É um estranho ao nosso corpo. Beleza? O anticorpo é o que a gente vai produzir. Então a gente só produz quando a gente tem contato com ele. Eu não fico produzindo anticorpos aleatórios, tá? Vamos entender aqui, não existia Covid, então ninguém tinha anticorpos contra a Covid. Você concorda comigo? Por isso que quando ela surgiu, o antígeno surge, muitas pessoas morreram, infelizmente. Porque até o organismo começar a produzir anticorpos, o antígeno já detonou muitas delas. Antigamente eles davam o nome para o antígeno de veneno. Vamos entender assim que ele é o que faz mal, tá? Chegaram! Meus meninos. Oh, meu Deus. Você está mais vontade. Aí, você me esconde. Então, olha só, escuta aí, mano. Então, o antígeno é o que é ruim. Ele é também uma proteína, tá? Então, por isso que eu estou falando assim, quando eu falo função de defesa, não é só o que é bom, porque é um anticorpo. Uma serpente te picou, ela vai injetar veneno, que é um antígeno, algo que é estranho ao seu organismo. E aí cabe ao seu organismo se defender, produzindo anticorpos. E aí é o que entra a coisa mais legal. Se você não tiver uma alimentação adequada, já percebeu? Está com o sistema, você está com o sistema imunológico baixo. Por quê? Lembra que na nossa alimentação a gente tem que ingerir os aminoácidos para gerar proteína? Então, se eu não tenho uma alimentação boa, de onde que eu vou tirar os aminoácidos para produzir o anticorpo?
Todo mundo compreende isso? Aí a gente vai linkando uma coisa com a outra. Você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Sim. Qual que é o seu? A positivo. A positivo. Vou colocar aqui, tá? Só para a gente entender. A mais. Você sabe? O menos. A mais também. Você vai ser A mais. O positivo. O mais. Então, olha só, pessoal, só para a gente entender. Tudo isso aqui são características de proteínas, beleza? Eu também sou O positivo. Você é qual, né? Você é O positivo também. Então, olha só. O que é isso? Imagine que isso aqui, ó, é a célula do nosso corpo, tá? Uma hemácia, célula de sangue. Hemácia. Na superfície da minha hemácia, da minha e do QA também. Eu vou só contextualizar. Tem um sinalzinho de mais aqui, tá vendo? Isso aqui é a proteína que a nosso sangue produz. O meu sangue é tipo O e positivo. Então quer dizer que produz aqui um sinalzinho de mais em cima da minha hemácia. Quem é A ainda vai produzir na hemácia dele isso assim. O O não produz isso aqui não. Dá para entender. Então olha só. A minha hemácia tem um sinal positivo. Isso quer dizer que todas as vezes que eu receber um sangue que tiver um sinal positivo, meu corpo vai reconhecer como igual, não tem problema nenhum, beleza? Todo mundo entende isso? Então olha só, sou positivo, vou receber um sangue de alguém que é positivo também, não tem problema nenhum, porque eu já conheço aquela proteína, ela não é estranha para o corpo. Mas vamos imaginar que aqui ó, a pessoa é O negativo. Então na hemácia dela, na superfície da hemácia, não tem nada. Se ela receber um sangue que tem um sinalzinho de mais, ó, isso aqui vai ser estranho para ela, você concorda? Então lá no plasma sanguíneo dela vai começar a produzir anticorpos para combater esse sinal de mais. Aí o sangue vai coagular, porque ela vai tentar combater aquilo ali que é estranho. Quem é sangue positivo pode receber tanto positivo como negativo. Quem é negativo só pode receber negativo, porque não tem nada em cima da hemácia. Isso aqui eu estou fazendo bem superficial, só para vocês entenderem essa relação antígeno-anticorpo, que é mais comum é na transfusão sanguínea, tá? Mas qualquer coisa que é estranha a você pode te causar mal. Então por isso, pessoal, que eu não posso ficar trocando substâncias com outra pessoa. Um exemplo básico, tá? Vamos imaginar que a pessoa está com uma determinada doença que para ela o organismo está controlado. Só que se eu tiver contato com aquela doença daquela pessoa, até meu corpo reconhecer que como estranho e começar a produzir anticorpos pode demorar muito. E aí, dependendo da quantidade de antígeno que entra no meu corpo, eu não tenho defesa. Uma serpente te picou, a quantidade de veneno que ela injeta é tão grande que não dá tempo do seu corpo produzir anticorpos. Por isso tem que tomar o soro. O que é o soro? Anticorpos prontos. Entendeu? Beleza? Aí, só antes de você perguntar, você fala, a vacina, você acha que ela é antígeno ou anticorpo? Antígeno. Não. Antígeno. A vacina ela quer estimular o seu corpo a produzir anticorpos. Por que eu tomo vacina contra a Covid? Porque ali vai ser injetado. Imagina que a dose de Covid vai ser uma só, vai dar tempo, olha, para o meu corpo agora produzir anticorpo. E aí o mais legal, aí a sua professora vai perguntar isso, que é outro conteúdo, mas só para vocês entenderem, que quando o nosso corpo produz anticorpos, e ele é esperto, aí ele cria lá um molde daquele anticorpo e deixa guardado. Aí chama isso de célula de memória. Porque se você tiver contato de novo com a Covid, ele já sabe como produzir o anticorpo de forma mais rápida. Não, o linfócito é uma célula, né, que vai ajudar nisso. E aí, por isso, pessoal, só para a gente entender o contexto da Covid. Por que as primeiras pessoas morreram, infelizmente? Porque o antígeno veio numa carga muito alta, não dava tempo do corpo produzir anticorpos. Aí, quando fez a vacina, injetava uma dose pequena em cada um, seu corpo começava a produzir anticorpos e células de memória. Porque aí, quando você tinha contato com a Covid, você poderia até ter um sintoma, mas rapidamente seu corpo já tinha antígeno. Isso vale para a gripe, isso vale para qualquer coisa. Por que tem a vacina contra a gripe? Porque injeta ali no seu corpo uma carga pequena de antígeno e o seu corpo vai produzir anticorpos. Beleza? Você ia perguntar? É tipo assim, eu estou viajando muito, uma coisa não tem ligação com a outra, mas já aconteceu no caso de tipo assim, os anticorpos começarem a combater aquilo que é bom mesmo para o nosso corpo. Não, acontece muito.
entendendo que aquilo seria prejudicial, então ele começa a combater, tipo, proteínas boas, células Isso, boas. já virou doença chamada lúpus? Sim. É isso, é uma doença que a gente chama de autoimune. O meu corpo começa a combater células do meu próprio corpo. Tá? O câncer, por que o câncer não tem cura até hoje, né? Porque ele é uma própria célula do corpo que ela se rebela e ela começa a detonar outras. Isso seria uma disfunção dela? A gente chama, na verdade, a gente não chama de disfunção, porque eles não conseguiram descobrir até hoje o porquê disso, né? E até para combater é difícil, né? Porque é o seu próprio organismo combatendo ele mesmo. Então é difícil. Isso pode ser questões emocionais. Você pode perceber que quando a gente está emocionalmente mais para baixo, eu sofri um trauma porque perdi um parente, um emprego, alguém. Aconteceu alguma coisa que me chateou bastante. Você pode perceber que seu sistema imune baixa e aí você produz menos anticorpos, você está mais suscetível a ter doença. Começa pela gripe, um resfriado e etc e tal. Entendeu? Então isso aqui, ó, é proteína. E aí, pessoal, se tiver mais perguntas, pode fazer, tá? Eu queria só mostrar para vocês, ó. Então, não precisa anotar isso não, como nós dizemos, ó, antígeno, você vai ver o que é o estranho e ele provoca a formação de anticorpos. Então nós só vamos produzir anticorpos se a gente tiver contato com aquilo, beleza? E os anticorpos que a gente chama de imunoglobulina, e aí você perguntou, são proteínas produzidas pelos leucócitos, os glóbulos brancos aqui produzem essas proteínas, tá? Só são produzidas quando tem um estímulo e eles são específicos, ou seja, é um anticorpo para cada antígeno. Se você for picado por uma cascavel, não adianta você usar um veneno ou um soro de uma jararaca que não vai combater. Ele tem que casar como uma luva, assim, ele encaixa. E aí essa estrutura aqui, olha que legal, para vocês terem ideia que eu falo. Tá vendo? O antígeno está aqui, ó, uma bolinha. O anticorpo tem o local certinho para encaixar no antígeno e desativá-lo. Por isso que existem cada medicamento, cada vacina, cada soro para cada coisa específica. Né? No microscópio dá para ver esse formato aí? Não, no microscópio você não vê isso aqui. Existe um microscópio eletrônico, você vê a estrutura. No microscópio eletrônico você vê a estrutura da molécula. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, a bioquímica nesse ponto ela é fantástica. Quando você pega um anticorpo desse aqui, ó, que é uma proteína, você vai ver um monte de C, H, NH3 misturado, formando estruturas que a gente chama de geométricas. E eles vão dando aquela estrutura ali. Eles têm um desenho mais didático, né, para a gente entender aquela função. Tranquilo, pessoal? Então, por que eu gosto disso? É para a gente entender. Aqui, ó. Opa, já até pulei. Que eu tenho as vacinas, a gente chama de imunização ativa, porque ela tem que provocar o seu corpo uma reação. Ninguém toma vacina quando está doente. Eu estou gripado, vou tomar vacina contra a gripe. Para quê? Eu já estou com o vírus ali. Vai aumentar mais. Né? Se eu tomar ela doente, vai aumentar a carga, aí eu posso ficar pior. Então, olha só, vacina é o antígeno. Ali dentro tem um veneno mesmo, o vírus, a bactéria, o protozoário, seja o que for, só que ele está modificado, né? Não sei se vocês lembram quando surgiu a vacina contra o HPV. Muitas pessoas não estavam querendo tomar. Por quê? Algumas mulheres, principalmente, elas estavam sendo vacinadas desenvolvendo HPV. Porque elas estavam sendo imunológico baixo. E aí o que o governo fez? Ele fracionou a vacina. Você pode ver que hoje tomam várias doses da vacina contra HPV, né? As meninas acho que começam a tomar com 9 anos, se não me engano. 12, né? Então, por quê? Antes a carga era muito alta. E naquela vacina tem a doença. Isso aí é fato. Só que ela está fracionada. E aí... Por exemplo, o vírus da Covid está desativado? Tem vários tipos, né? A vacina contra a Covid tem vários tipos. Tem um que tem só o DNA do vírus, tem outro que tem o vírus desativado, né? Que a gente fala sem função, tem outro que tem só um fragmento do vírus. Então existem vários tipos de vacinas. Então, ó, vacina e imunização a gente chama de ativa, porque ela tem que provocar no seu corpo a produção de proteínas, que são os anticorpos. O soro é diferente, é uma imunização que a gente chama de passiva. Então, se a professora cobrar isso de vocês, ó, o que tem ali? A proteína já pronta. Então, fui picado por uma cascavel. Eu vou lá no pronto-socorro, eles já vão me dar um soro contra o veneno da cascavel. Porque esse anticorpo já foi produzido. Quem produz esse anticorpo? O soro você sabe, não sabe? Como é que é? Desculpa. Quem que produz o soro contra veneno de serpente? Quem produz? É. O próprio pessoal que produz a Não. vacina, não? Vacinação
Então, não, mas quem produz é produzido em quê? É um animal. É o animal, igual por exemplo, porque são serpentes, são nas cobras. Então, não, mas eles injetam o veneno da cobra onde? Ah, nos ratos antigamente Não. era, agora não pode mais. Os cavalos. Depois você entra no site do Instituto Butantan, o Instituto Vital Brasil, porque tem que ser um animal de grande porte, eu vou injetar um pouquinho lá de veneno, deixa ali 1, 2 dias, o animal produz o soro, aí eles vão lá e extraem 5 litros de sangue. Daqueles 5 litros de sangue que tira dele ali, eles vão tirar 1 litro ou menos de soro. E aí eles distribuem para o Brasil inteiro. É verdade. Né? Então, olha só, mas o animal não sofre com isso, não, entendeu? Porque a dose é muito pequena, é a mesma coisa da gente. Ó, introduziu a gente o vírus da Covid, fracionado, tomou vacina. Passa 2 dias, se eu tirar o meu sangue e separar o plasma, porque o soro fica no plasma, eu já vou ter ali anticorpos contra a Covid, entendeu? Então a gente pode ser um produtor também de soro. Nesse sentido, claro que o Conselho de Bioética não autoriza fazer isso com humanos, aí eles utilizam animais, na maior parte os cavalos, né? Para a produção desse tipo de soro. Beleza, pessoal? Essa parte de proteína é assim, é o que vocês mais vão usar na enfermagem, mas é mais simples. E aí, olha que legal, hein? Por último, nas proteínas, eu gosto muito de falar dessa parte aqui, ó, são as enzimas. Então, mais uma função das proteínas, chamada de função enzimática. Enzimática é uma função que a gente chama de catalisador. Vocês vão usar isso muito quando estiver no hospital. O médico vai falar assim, ó, prescrevendo esse medicamento, você vai dar ele junto com esse catalisador, que é o que vai acelerar a reação, para agir mais rápido, tá? E aí tem um negócio que é muito legal, ó, aqui ó, os dois estão querendo ali, tal, ficar juntos, mas são tímidos. Alguém chega e faz esse encontro acontecer, né? Traduzindo isso, essa senhora que chegou aqui, ó, ela é a enzima, é uma proteína especial, que ela vai juntar 2 reações. Para quê? Para que a reação aconteça. Quando eu falei da intolerância à lactose, a pessoa não produz enzima que quebra a reação. Então ela toma um medicamento, tem pessoas que tomam um comprimido, né, antes de fazer o lanche. Não sei se tem alguém assim. Tem uma amiga que ela é assim, ela vai comer. E normalmente todo salgado tem na base de um leite, né? Aí ela toma um comprimido, tem a enzima, quando ela comer, ele vai fazer o contrário do que essa senhora fez aqui, ó. Ele vai separar Isso que eu ia perguntar. A enzima é outra função. Tanto juntar como separar. E aí, o que vocês percebem aqui que é o mais importante, tá? Isso aqui que é o fator crucial da enzima. Vocês precisam entender. Olha, ela entrou na reação, ela fez a reação acontecer e ela saiu da mesma forma que ela entrou. Ou seja, ela não sofreu alteração nenhuma. Então, por isso que a enzima é importante. A gente tem no nosso corpo, ela faz a reação acontecer e ela não se altera. Opa! Qual delas? Então, o que é? A branca, ela está naquela sala do vidro ali, ó, pode bater lá, por favor. Então, olha, a enzima é uma proteína especial, tá? Que ela aumenta a velocidade das reações, seja para quebrar ou para juntar. Aumenta, a sua função é quebrar ou separar. Né? Isso, para quebrar ou separar. E aí você vai imaginando tudo que você tem na sua vida. Por exemplo, respiração na célula, tá? Para a gente respirar, a gente precisa de oxigênio. Para a reação acontecer, eu preciso de uma enzima para fazer esse oxigênio se juntar à glicose que eu comi para gerar energia. Não, peraí, Tem volta. outra deficiência aqui. Tem deficiência de enzima? É aquela que é. Tem, a própria intolerância à lactose é uma ausência de enzima. Tem uma que a Mônica faz um feijãozinho assim. A alimentação. É isso. E a anemia falciforme, ela não é só uma reação enzimática, né? É porque o meu corpo não produz uma determinada proteína ali para encaixar a reação, tá? Isso, foi muito bom estar falando disso. Aquela hora que eu estava falando da proteína lá atrás, na ausência de uma dessas proteínas, ele me causa anemia falciforme, mas eu não vou morrer, mas eu consigo tratar. Você consegue fazer o quê? Superar aquilo ali como um suplemento. Entendi. Então, tá? nem A sempre anemia falciforme funciona assim. uma deficiência, né?
nosso corpo ele tem que produzir as hemácias, que são as células que carregam o oxigênio, beleza?